Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe e cada elemento da equipe tem que lembrar assim que ele tem muita importância. E a importância é a própria pessoa, é que vai tendo que ir valorizando-se. E um valor é de como a pessoa executa o trabalho. Não tem importância a função da pessoa, tem importância de como a pessoa está executando aquela função. Então, o nosso trabalho possibilita esta condição da pessoa ir percebendo-se, porque a melhora de uma pessoa é ela mesma que tem que melhorar. Porque não é através de observações com o intelecto julgando-se, é um procedimento interno de atuar com bondade para ir percebendo e vendo antes que desencadeia. Então, nós temos esta condição de perceber antes. Sou muito grato assim a cada elemento da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Lei da Criação, Movimento. É muito importante cada pessoa perceber que a lei da criação é um movimento. E a gente vai observando assim que é de conhecimento de muitos que uma pessoa, ela aposenta, fala assim que agora vai ficar tranquila porque aposentou. E é bem importante cada um lembrar que o corpo ele tem um movimento de todas as maneiras, porque o ser humano ele dá vida. Então quando a pessoa aposenta, não faz muito tempo e a pessoa morre. E se ela não tem uma perspectiva de vida espiritual, então a vida dela também, durante o período que ela trabalhou, não tem nenhuma utilidade. Cada pessoa tem que fazer um trabalho com ela mesma, de ir observando a função que ela executa na sua vida, para a maneira de sobreviver, se tem importância para ela e se tem importância para os seus semelhantes. Somente assim que a vida da pessoa passa a ter uma significação. É bem interessante, porque quando uma pessoa quer fazer movimentos e atividades que não têm objetivo, que é movimentos achando assim que o corpo físico vai ficar fortalecido, é um processo do raciocínio, julgar que agora vai poder melhorar o corpo. Esse procedimento faz com que a vida da pessoa agiliza, diminui o período dela na vida de matéria grosseira, porque o espírito fica bloqueado e aquela atividade não tem significação. Só tem significação quando a pessoa está trabalhando com ela mesma com uma finalidade. A gente vai observando assim que normalmente trabalhos que apresentam a atuação do espírito, normalmente esses trabalhos são duradouros. O trabalho do artesão, tem muitas outras profissões, dentro da moradia tem muitas atividades que precisa da atuação do espírito no momento em que está sendo realizado aquela função. Porque o espírito atua, dá vida ao enteal e dá vida à matéria grosseira. Aquele que faz uma atividade possibilitando a participação do espírito, aquela atividade é duradoura. Isso fica bem fácil assim de observar. As pessoas anteriormente, e ainda hoje tem, que faziam visitas às propriedades rurais, que sempre tinha um conhecido que tinha propriedade ou fios ligados a fios sanguíneos, que tem aquelas propriedades. A atuação daqueles que trabalhavam naquelas localidades, anos e anos depois, aqueles que fizeram as visitas e que frequentaram aqueles ambientes, falam daquelas idas naquelas localidades, daquele trabalho que eles puderam ver e apreciar. Então fica bem fácil assim de ir confirmando que teve a atuação do espírito, então teve uma vivificação, teve um florescimento. Então, na nossa vida diária, quando nós vemos uma pessoa achar que ela vai fazer movimentos e que vai dar a ela uma vida mais longa, a gente vai confirmando assim que a pessoa envelhece mais rapidamente.
E é muito sério, porque é só observarmos assim que o dia de uma pessoa começa por volta das 7 da manhã e esse dia termina por volta das 19 horas. Esse fio das 7 às 19 é uma verdade. Então a pessoa está acostumada a trabalhar com esta vida. E o que sustenta essa ponte, esse fio, é o que a pessoa alimentou às 7 da manhã, às 10, o que alimentou às 12, às 15, às 19 horas. Mais ou menos é esse o costume, possibilitando assim que esse alimento dê sustentação. Lei da criação, movimento. A pessoa, através das influências que ela recebe, ela então começa a fazer atividade. E é bem sério assim, porque essa ponte, ela tem as colunas, ela tem a base de sustentação, que é o que foi alimentado. Então, normalmente, a pessoa recebe informações e ela não percebe que aquelas informações estão incoerentes, não tem veracidade, porque cada pessoa tem um corpo, tem uma constituição, tem uma maneira de viver. Então aquelas informações são sempre generalizadas para todas as pessoas. Então normalmente a pessoa coloca mais atividade nesse período das 7 às 19 e diminui a estrutura, diminui a quantidade de alimento que estava acostumado a receber. Então acontece que esta ponte, que tinha uma resistência de lucidez, de percepção, de atividade, então ela começa a ficar enfraquecida. Então, em vez de ser uma reta, essa ponte passa a fazer uma meia-lua, descendo. E a estrutura fica mais enfraquecida. Se uma pessoa tem vontade de melhorar, ela tem que lembrar assim que é atuando com finalidade. Então, através dessa sequência, dessas atividades físicas, a pessoa esquece que ela também alimenta o cérebro. E cada alimento que nós recebemos tem muita importância, porque cada alimento tem uma cor, cada órgão, cada víscera tem uma cor. Nós esquecemos que as leis que o Criador instituiu foram leis firmes e definidas. Quando uma pessoa tem vontade de mexer na alimentação, a primeira coisa que ela precisa de fazer é conhecer os alimentos que não sofreram alteração. Então, naturalmente, ela vai comer menos, porque o alimento não está modificado, ele está íntegro, e comendo menos, a pessoa também vai ter mais qualidade de metabolismo, de aproveitamento daquele alimento. Então, naturalmente, vai ter uma mudança no seu corpo físico. Mas como as referências são sempre para diminuir a alimentação, e normalmente colocam referência assim, que a pessoa precisa de beber muita água. Essa referência precisa de lembrar que quando é um ensino para uma pessoa, não justifica, porque o corpo humano tem que ser uma base para toda a época, para todas as localidades em que a pessoa se encontra. Então, quando bebe muita água, não quer dizer que agora houve uma limpeza interna. O que passa a ter é um enfraquecimento da bexiga por ficar sobrecarregada com funções a mais que ela não estava preparada durante toda a sua formação, a formação dos nossos pais, dos nossos avós. Então, nós viemos com uma constituição, com um costume. Para que tenhamos uma melhora, nós tínhamos que lembrarmos assim: quando um adulto tem sob sua responsabilidade uma criança, essa criança machuca, sofre um susto, aquele adulto, com o jeito que ele pega aquela criança, o jeito que ele passa a mão no lugar que aquela criança machucou, o jeito que aquela criança é colocada no peito, aquela criança equilibra novamente. Esse trabalho que o adulto fez
Não é um trabalho simples, não é um trabalho qualquer. Mesmo sendo um outro adulto cuidando daquela criança, mas que não tem muito contato com aquela criança, que não tem muitas vivências com aquela criança, aquele que tem as vivências, que normalmente é a mãe, a avó ou o pai, do jeito que pega aquela criança, ele transmite para aquela criança uma energia especial. Essa energia que é transmitida vem do espírito, possibilitando que aquela criança receba aquela energia e fique equilibrada. A atuação do espírito atua desta maneira. E quando uma pessoa tem vontade de melhorar uma parte do seu corpo, é o mesmo procedimento. Essa pessoa, ela não fica no tumulto. Ela vai atuando com ela mesma, com carinho, e normalmente ela volta para dentro dela num sistema de oração pedindo auxílio para aquela parte do corpo, recupera, melhora, regenera. E esse trabalho é físico. E a gente sabe assim que a atuação do espírito é uma coisa verdadeira. Então muitas pessoas acham assim que é com a força do pensamento. A força do pensamento é o raciocínio, ele é limitado. E é bem interessante, porque normalmente quando uma pessoa atua dentro dela com a força do seu espírito, naquela sinceridade interior, e ela recebe os auxílios, melhorando aquela parte do corpo, melhorando a situação em que ela se encontra, e quando ela verbaliza, muitos desvalorizam. Eu estou sempre assim orientando para que a pessoa que conseguiu um benefício assim com ela, que ela também não verbaliza e que dificilmente ela pode transmitir esse benefício para uma outra pessoa do jeito que ela foi beneficiada, a maneira que ela utilizou. Cada um tem que lembrar assim, que o Criador colocou na criação, através das suas leis, tudo tem que ter benefício. A gente vai observando assim, que tem o nascimento, tem a frutificação, tem o fruto, e tem o processo de conservação, e tem o processo de decomposição. Então, o espírito humano faz parte deste movimento. Quando ele quer manter a conservação, ele tem que ter ponderação. E que a vida, ela é assim. O tempo do trabalho para o trabalho e o tempo do repouso para o repouso. Quando há excessos, tem também o desgaste. Então, se a pessoa trabalha em excesso para acúmulos de bens materiais, a gente vai confirmando assim que, na sequência dos anos, para de ter uma função, para de ter um benefício. A gente vai observando, porque o trabalho sem uma finalidade espiritual não tem finalidade nenhuma. Para ter acúmulos de recurso financeiro, fica bem fácil, porque a gente vai confirmando assim. Normalmente a pessoa ficou sem a saúde, e depois a aquisição ficou sem importância, porque agora ela tem que gastar para arrumar a sua saúde. Então, na nossa vida, temos que lembrar da condição da ponderação. E a gente vai observando que os animais respeitam esta condição. Assim como os frutos respeitam esta lei que existe, a lei do movimento. Porque a gente vai confirmando assim que uma maçã, ela tem a finalidade de alimentar um corpo e ela tem a finalidade de alimentar o solo. Então, através do desenvolvimento, aquela macieira traz a flor e ela traz o fruto e ela traz um período de conservação para esse fruto, e depois esse fruto entra num processo de desintegrar. Mesmo na desintegração, a gente vai confirmando que tem o movimento. Então, tem muitas experiências assim interessantes, porque quando um animal morre,
já foi confirmado assim que a temperatura interna daquele animal que morreu pelo tempo de vida dele ou por um acidente, ele entra num processo de aumento de temperatura. Isto é um procedimento normal para que haja desintegração daquele corpo. No período de formação, a gente vai confirmando também que tem os movimentos. No caso do corpo humano, fica bem fácil assim da gente ir confirmando. Quando uma mulher está gestando, a temperatura dela aumenta. E a gente vai confirmando que é para formar aquele corpo em formação. E é bem interessante, porque eu normalmente recomendo que aquela mulher não pode usar aquele calor que tem dentro dela para o seu corpo de matéria grosseira. Ela tem que usar para o seu corpo de matéria grosseira as vestes que precisa. Porque aquele calor interno é para a formação daquele corpinho pequeno. Cada um tem que lembrar assim que as leis que foram instituídas pelo Criador são equilíbrio. E quando uma pessoa para de utilizar do movimento correto ou utiliza erradamente, então a pessoa vai ficando doente. E ela tende a envelhecer mais rapidamente e a gente vai confirmando assim que aqueles que tiveram que sempre trabalhar para o sustento do seu corpo, sempre mantiveram assim um movimento e que tiveram uma vida laboriosa, normal, e aquelas pessoas normalmente não adoecem. O equilíbrio. E a gente vai confirmando assim, em uma casa que tiveram pouco recurso e que os pais tiveram um tanto de saber, porque as leis do Criador não está relacionada a pessoa ter que ter feito faculdades para conhecê-las. Uma criança pequena, se ela é perceptível, ela já conhece as leis que o Criador instituiu. A pessoa tem que lembrar assim que naquela casa, mesmo com pouco recurso, e que aqueles que administram aquela casa, o pai e a mãe, têm um pouco de conhecimento, dão alimentos para os filhos e normalmente são alimentos baratos. E a gente observa assim pessoas maduras, mesmo não tendo frequentado muito dentistas, os dentes são fortes e bonitos. Então o que aconteceu? O alimento que receberam no período de sua formação não eram alterados. E aquelas pessoas a gente conhece assim dezenas e centenas que vieram de outras localidades e que puderam trabalhar com um trabalho mais forte, um trabalho que exige resistência física. Lei da criação, movimento. Cada espírito humano tem que lembrar assim, que a finalidade tem que ser espiritual, independente de qualquer coisa, e cada espírito humano tem que esgotar todas as coisas boas que ele tem dentro dele. Mas tem que lembrar também de muitas coisas, porque nós temos que ter conhecimentos, e a pessoa não pode trabalhar de qualquer maneira. Ela tem que trabalhar com base nos ensinos que o Criador instituiu e ela tem que lembrar assim, para uma pessoa ser considerada, ela tem que ser a vida inteira coerente e ela tem que irradiar aquela coerência e para uma pessoa trabalhar assim, ela tem que ter a base dentro dela dos ensinos. Então os seus pensamentos têm que entrar nesta condição. Fica bem fácil assim da gente observar uma pessoa que gosta de cachorros. Então, independente de qualquer coisa, o jeito que ele atua com o cachorro, ele tem a possibilidade de, sem conhecer um cachorro bravo, ele aproxima daquele animal e o animal o respeita. Isso é uma coisa simples e fácil de ser vista, mas nós temos também uma coisa muito importante que é trabalhando conosco mesmo, possibilitando o nosso espírito manifestar. Então nós também temos a condição de, através dos nossos pensamentos, melhorar o nosso ambiente e melhorar a nossa maneira de ver o mundo. E lembrar assim que a nossa estrutura está relacionada com aquilo que nós pensamos. E qual é a maneira para melhorarmos?
Então muitas pessoas acham assim que precisa de fazer um curso, ou precisa de ir para determinado lugar, ou precisa de fazer outra coisa. O que a pessoa precisa de fazer é perceber-se, porque tudo que nós precisamos já temos dentro de nós. A gente vai observando assim. Na nossa moradia, a gente chega e encontra um determinado preparado e a gente vê assim que aquele preparado é novo. Pergunta para a pessoa que o preparou, ela fala assim, eu estava pensando e fui fazendo assim e deu certo. A condição de fazer um preparado e as pessoas gostarem daquilo que foi feito, então esta mesma condição nós temos que trazer para a nossa vida e passar a ter um objetivo na nossa vida. Então sempre perguntando assim para nós mesmos se aquilo que eu estou fazendo tem alguma importância para a minha pessoa e se tem importância para outras pessoas. Quando acontece que tem importância aquele trabalho, a vida inteira vai tendo um valor. E quando o trabalho não tem importância para aquele que faz e não tem importância para outras pessoas, a gente vê no período de descanso de uma pessoa que tem uma função assim. Então, normalmente a pessoa fica desmazelada, a pessoa fica descuidada e ela também relaciona com qualquer pessoa. Conhecer os ensinos e trabalhar de acordo com os ensinos é a finalidade que o espírito humano tem na matéria grosseira. Porque 80 anos de vida não é uma referência. Do jeito que muitas pessoas que têm o raciocínio atuam, sempre achando assim que tem uma injustiça. E quando acontece alguma coisa ligada a fios sanguíneos desta pessoa, então ela fala que quer a justiça. Mas um instante antes ela falou que tinha injustiça. Agora, para o caso dela, que ela está envolta com fios sanguíneos, então ela quer a justiça. Isso a gente vai confirmando, mas o mais importante é como a pessoa é com ela mesma e qual o propósito que ela tem e qual é o procedimento que ela precisa de continuar tendo a vida toda. Toda a época da nossa existência nós temos que ir fazendo um trabalho assim. Nós temos o auxílio do terceiro mandamento, que é aquela condição muito importante que a pessoa tem que rever e verificando os 6 dias anteriores. Mas se cada um observa, o trabalho teria que ser feito assim, como aquele que trabalha para uma empresa ou aquela que ele tem que prestar diariamente o relatório daquilo que ele fez relacionado à função que ele tem para junto àquela empresa. Se nós temos que fazer um relatório assim e temos que mostrar como foi feito e temos que mostrar o procedimento que será no dia seguinte, é muito mais importante a pessoa verificando como é que ela sentiu no procedimento com cada relato que ela tem que verbalizar. Então o mais importante é tudo isso e a gente vai confirmando assim, que quando a pessoa tem um instante de lucidez, ela percebe. Então aquele instante de lucidez ela leva junto ao relato e naquele relato tem muita significação e muitas vezes passa a ser uma referência para os outros que têm que ouvir aquele relato ou aqueles que estão iniciando. Lei da criação, movimento. O espírito humano tem sempre que lembrar assim, que ele precisa de ter uma finalidade, e a finalidade tem que ter um objetivo espiritual. Então, quando uma pessoa julga que, dependendo da idade em que ela se encontra, que ela agora vai fazer um movimento e que ela vai ficar sadia, ela tem que lembrar de muitas coisas, porque ela vai sobrecarregar o dia dela das 7 da manhã às 19 horas e ela vai sempre trabalhar mexendo na estrutura. A estrutura vai ficar fraca, o grau da pessoa vai ter que diminuir, porque ela tinha uma resistência de período em período, agora com a falta do alimento e a sobrecarga das suas atividades e sem a finalidade espiritual,
Então, naturalmente, esse grau que ela tem, ela vai descer. Isso acontece também com a memória e acontece com a visão. No caso da memória, fica bem simples assim de observar que a pessoa tinha uma responsabilidade de 20 itens por dia, ou de mais ou de menos. Então, com a memória enfraquecida, ela passa a esquecer itens. É uma coisa bem séria, porque ela, como empregada ou como empregador, ela esquece de responsabilidades muito importantes que outros estão envolvidos que não vão esquecer. Então ela vai ser cobrada e ela vai ter as punições. Pode ser que ela esqueceu de fazer um pagamento e agora tem multa sobre aquele pagamento que vai ser realizado. E tem outras coisas assim, como ela passa a perder o crédito porque a memória dela ficou menor. Assim como também o ângulo do olho, da visão da pessoa muda. E a pessoa pensa que desceu o degrau e não desceu, pensa que subiu o degrau e não subiu, e assim vai acontecendo as consequências. A vida é espiritual e é muito importante porque através da manifestação do nosso espírito entra o enteal e o enteal dá vida à matéria grosseira. Então, se o espírito manifestou, então tem a possibilidade de vivificar. Se o espírito não entra, não tem a importância. A finalidade do espírito é ter as vivências, as experiências. E com isso vai acontecendo assim. Se ele não está manifestando, o que manifesta é o cérebro e não tem a finalidade. Então o espírito tende a largar o corpo. A frequência da pessoa muda e aquele corpo vai ficar doente, vai ficar enfraquecido. Não tem mais utilidade para o espírito habitar aquele corpo. É muito importante cada um lembrar assim que só tem importância quando tem atuação do espírito. E nós vamos verificando assim que todas as coisas na criação têm sua importância, que é o caso de um fruto, que é o caso da semente que é colocada no solo e o tempo depois ela possibilita a formação de uma árvore, possibilita a tornar-se a origem de onde aquela semente veio e cumprir as suas finalidades. E aqueles frutos que aquela árvore produz têm as utilidades que servem para a manutenção de um corpo físico humano, serve para a manutenção de um corpo do animal e serve também para a desintegração, em que em todas as fases ele tem um movimento, tem a conservação também, assim como o nosso corpo vai apresentando uma conservação. Quando usa direito, esse corpo vai tendo uma durabilidade e a pessoa vai possibilitando ter o amadurecimento. Na vida do corpo físico tem estas coisas muito importantes, porque cada um vai confirmando assim que até determinada idade a pessoa não percebe o corpo. Numa idade seguinte começa a manifestar o corpo e começa a manifestar a personalidade da pessoa. Então quando entra na adolescência já começa a ter a personalidade. Então as características que estavam enclausurado naquele corpo físico começa a manifestar e o que auxilia a pessoa é quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade. Então ela vai tendo uma qualidade de pensamentos e ela vai convivendo melhor com as limitações. Então quando fala que uma pessoa tem depressão, vai confirmando assim que aquela pessoa se encontra numa fase da vida que ela não está tendo a condição de ter um movimento. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa começa a ter novamente aquela força que ela precisa para continuar tendo o movimento. E a pessoa precisa de ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade para compreender que a vida é espiritual e que todo movimento tem que ter a finalidade espiritual.